Sempre que a gente quer estudar um órgão, quer estudar uma estrutura, o mais fácil e o que vai consolidar melhor o nosso conhecimento é a gente aprender o órgão desde a base dele para depois ir consolidando os tijolinhos até formar aquele grande órgão. Então, a forma da gente conhecer melhor a estrutura do órgão é ver como ele foi produzido, ver como ele se desenvolveu para chegar até aquele momento. Até porque grande parte das doenças que a gente tem, que os animais apresentam, são doenças relacionadas ao desenvolvimento desse órgão. Então, alguns afetam o mau desenvolvimento, alguns afetam o não desenvolvimento de alguma região do órgão, de alguma célula que iria gerar uma parte daquele órgão. No estudo do sistema nervoso ocorre a mesma coisa. O sistema nervoso é um sistema bem complexo. Ele agrega várias estruturas, várias regiões com finalidades e funções diferentes. Então, para a gente estudar essas regiões e para a gente conhecer essas regiões melhor, é mais interessante a gente saber como elas foram feitas e depois a gente vai desmiuçando, destrinchando esse conteúdo. Então, eu não tenho intenção aqui de dar uma aula de embriologia, até porque eu não sou embriologista e eu nem tenho capacidade de dar uma aula de embriologia. Então, eu vou falar de uma forma bem básica, bem clara, tentar ser claro, mas é de uma forma superficial para a gente conseguir ir construindo esse sistema. Lá no desenvolvimento, quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino e as células começam a se multiplicar, fazendo duas células, 4, 8, 16, 32 células, com o passar do tempo, com o passar do desenvolvimento, existe a formação de três camadas de células bem claras, que a gente dá um nome para essas camadas. A gente chama de endoderma, mesoderma e ectoderma. São folhetos. O que são folhetos? São folhas de papel, como isso aqui, ó. Folhetos. Então, a gente tem 3 folhetos: endoderma, mesoderma e ectoderma. O endoderma e o mesoderma se desenvolvem em vários órgãos, como o rim, sistema digestório, vasos, coração, músculos, ossos, que não vem ao caso estudar agora. Agora, o ectoderma, que é a camada mais externa, é o que tem interesse para a gente nessa aula, porque ele se desenvolve formando o sistema nervoso e a pele. A pele a gente não vai falar sobre ela, porém, a origem embrionária da pele é junto com o sistema nervoso. Então, se a gente entender que esses folhetos são mais ou menos dessa forma, onde a gente tem o folheto mais interno, que seria isso aqui, ó, endoderma, o intermediário, meso, e o externo, que é ecto, endo é dentro, meso é meio e ecto é externo. Endoderma e mesoderma foi o que eu falei para vocês, que vão formar osso, músculo, digestório e outras estruturas. O que vai contar para a gente é essa camada mais externa aqui, que é o ectoderma. Então eu vou retirar essa camada, essas duas camadas de célula, endoderma e mesoderma, e vou ficar só com essa daqui, que é o ectoderma. Então imagine que aqui é uma camada de células e essas células vão ser responsáveis por se proliferarem e se diferenciarem tanto em sistema nervoso quanto em pele. Então essas células vão se diferenciando até formar o órgão que a gente conhece como encéfalo, medula e os componentes deles. Então aqui a gente tem a camada de ectoderma. Com o passar dos dias do desenvolvimento do animal, esse ectoderma começa a fazer isso daqui, ó. Sendo que essa estrutura aqui mais lateral e essa outra mais lateral, elas começam a ficar mais fininhas e aqui começa a formar o que a gente chama de sulco neural. O que é um sulco? É como se fosse uma canaleta, uma depressão, uma concavidade. Então, essa estrutura aqui começa a ficar mais espessa e aqui nas extremidades começa a ficar mais delgado. Obviamente, eu vou falar de um jeito bem assim, simplista, é óbvio que não é isso que acontece,
mas é como se essa estrutura aqui começasse a ficar mais pesada, o centro começasse a ficar mais pesado, e aqui mais leve. Então, quando essa barriguinha começa a ficar mais pesada, ela começa a formar esse suco, ó. Começa a formar esse suco, formar o suco e começa a descer. Tudo bem? De modo que essa parte da camada de célula fica mais fininha, aqui mais fininha e aqui um pouco mais espesso. Acontece que essa estrutura desce tanto, desce tanto, desce tanto, que essa parte entra em contato com essa parte e fecham. Tudo bem? Então eu vou fazer de novo. Ó. Essa camada começa a descer, descer, descer. Ah, esqueci de falar aqui. Essa parte, na verdade eu acho que eu já até falei, né? Essa parte que começa a descer entre aspas, formando o sulco neural, é o que a gente chama de placa neural. Então aqui, ó, a gente consegue ter a formação de duas regiões. Essas regiões na extremidade e essa região mais central, que a gente chama de placa neural. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, onde eu estou passando a mão, é a placa neural. E aqui, essa concavidade aqui, é o que a gente chama de sulco neural. Não é suco não, viu? É sulco neural. Então aqui começa a ficar gordinho, começa a descer, 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 e essa parte encosta nessa outra parte aqui. Quando essas duas partes se encostam, elas se fundem, de modo que a gente não consegue mais separar. Então notem que agora a gente não tem mais um sulco neural. Agora a gente tem um tubo neural. Olha aqui um tubo. Agora a gente tem um tubo neural com um orifício. Esse orifício aqui vai dar origem depois para os ventrículos encefálicos, que a gente vai ver que é ocupado por líquor. Essa porção do tubo aqui vai dar origem ao sistema nervoso central. Ainda tem uma outra partezinha aqui chamada crista neural, que é formada também, como se fosse um dobramento disso aqui, ó. É formada crista neural. O que é uma crista? Uma crista, ó. Uma crista aqui, uma crista aqui. Essa crista neural vai formar os gânglios do tronco simpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, e os gânglios também dos nervos sensitivos. Vocês vão aprender isso depois. O que são gânglios? São coleções de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Beleza? Quando é dentro do sistema nervoso central, a gente tem uma coleção de corpos celulares de neurônios, a gente chama de núcleo. Quando é fora, a gente chama de gânglio. Então a crista neural que forma aqui na lateral, que eu não consegui fazer aqui, ó, é como se fosse um dobradinho aqui, ela forma os gânglios, tanto sensitivos quanto relacionado ao sistema nervoso autônomo, formando o tronco simpático. Vocês vão aprender isso depois, calma. Essa partezinha aqui, deixa eu ver se eu tenho uma tesoura. Essa parte aqui se funde com essa outra parte, então eu vou cortar aqui, ó, porque elas se separam. Então o tubo neural se separa dessa parte um pouco mais dorsal. Então, ó, duas estruturas aqui e fundiu, separou. De modo que aqui, agora a gente vai ter uma estrutura só. Deixa eu dobrar assim para ficar mais bonitinho. Aqui a gente vai ter uma estrutura só. Essa estrutura aqui vai continuar com o nome de ectoderma. Tudo bem? Aqui vai continuar sendo ectoderma e aqui vai produzir a pele. Eu vou tirar da nossa aula porque a gente não vai estudar a formação da pele. Agora, essa estruturazinha aqui, ó, eu tirei, em formato de tubo. Deixa eu fazer um tubo mais bonitinho aqui. Em formato de tubo, é o que a gente chama de tubo neural, ok? Esse tubo neural, se lembra que ele era aberto e fechou. Ele fecha sempre de central em direção às extremidades. Então tem animais que nascem com um problema que a gente chama de espinha bífida,
que é um mau fechamento do tubo neural. Tem gente que nasce com isso, ou nasce com a medula, é bem comum em criança isso, quer dizer, bem comum não, mas acontece. Em crianças que nascem com a medula para fora, né? Tem que fazer uma cirurgia ainda quando nasce, fetal. Devido ao mau fechamento do tubo neural. Então, prazer, isso aqui é o tubo neural. A partir desse tubo neural, a gente tem todo o desenvolvimento do sistema nervoso central, de modo que a gente vai ter uma extremidade que a gente chama de extremidade cranial ou extremidade cefálica, e uma outra extremidade que a gente chama de extremidade caudal, ok? Então aqui é uma extremidade cranial e aqui uma extremidade caudal. Essa parte da extremidade cranial, mais ou menos um terço da extremidade cranial, aqui ó, vai começar a se diferenciar. Essa parte vai começar a se diferenciar formando vesículas. Inicialmente são 3 vesículas, depois formam 5 vesículas. A gente vai falar sobre elas. Já essa parte aqui, ela continua dessa forma, ó. Continua dessa forma, formando a medula espinhal. Então aqui, essa parte mais caudal do tubo neural vai formar a medula espinhal. Essa parte mais cranial do tubo neural vai formar o encéfalo. Quando eu falo encéfalo, eu estou falando toda a estrutura que do sistema nervoso central que está no interior da nossa cabeça. Significa que eu tenho ali cerebelo, tronco encefálico, diencéfalo, telencéfalo. Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso. Então o encéfalo é tudo isso. A medula não pertence ao encéfalo. O encéfalo mais a medula compõem o sistema nervoso central, ok? Encéfalo é o que a gente tem aqui, medula a gente tem no canal medular, no canal vertebral das nossas vértebras, por onde passa a medula. Tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês agora, eu vou tentar fazer um desenho explicando exatamente isso que eu mostrei aqui, para ver se vocês consolidam melhor. Se vocês acharam que já entenderam de boa, pode pular esse desenho e a gente vai partir para a parte não, a gente vai dar sequência para as divisões do tubo neural formando um encéfalo. Então aqui, de uma forma bem resumida, a gente tem 3 camadas que formam o desenvolvimento do sistema como um todo, né? Não do encéfalo, mas de todos os órgãos. A gente tem o endoderma, que é essa camada mais interna. A gente tem o mesoderma, que é essa camada intermediária. E a gente tem o ectoderma, que é o que interessa a gente no momento. Que é essa camada mais... Eu vou fazer maior aqui, mas é porque elas são juntas, tá? Ectoderma, mesoderma e endoderma. O endoderma e o mesoderma vão dar origem a diversos órgãos que não são a pele e o sistema nervoso central. Então vamos sair deles e vamos trabalhar só com o ectoderma, que é quem interessa para a gente agora. Esse daqui é o ectoderma. Com o passar do desenvolvimento, a gente vai ver no ectoderma com as extremidades um pouco mais finas e ele começa a aparecer um suco. Tudo bem? É o que a gente chama de suco. Suco, coelho, suco neural. Suco neural. Quando desenvolve um pouquinho mais, a gente vê esse suco neural bem aprofundado. Ainda é o suco neural. E depois, o que a gente vê é isso daqui, ó. O suco neural está tão grande, aqui, ó, o suco neural está tão grande que essa região aqui se funde com essa região. Então a gente vai ter uma grande camada externa que continua com o nome de ectoderma. A gente vai ter uma camadinha aqui, ó, um outro dobramento aqui e aqui também, dos dois lados, que a gente vai chamar de crista neural.
Esse aqui já tinha aqui, ó. Eu que não mostrei antes, tá? E aqui é a formação do tubo neural. Ainda não chega a ser tubo neural, porque bom, se bem que já fundiu aqui em cima, né? Então a gente já pode até chamar de tubo neural. Vamos pintar de laranja. Eu estou considerando que essas duas paredes aqui já se fecharam, ó. Então isso aqui eu já posso chamar de tubo neural. Essa daqui eu esqueci de falar para vocês, né? Daí fica difícil para vocês entenderem. Isso aqui é um corte transversal. Então é como se eu tivesse essa folha aqui, que foi o que eu falei para vocês que era o ectoderma. Fiz um corte transversal e agora vocês estão olhando aqui, ó. Essa porçãozinha aqui que está dobrando, ó. Vocês estão vendo exatamente isso aqui, ó. Esse aqui vocês estão vendo, esse dobramento aqui transversalmente, tudo bem? Essa porção aqui do ectoderma, continua como ectoderma, é tudo ectoderma, mas aqui continua como ectoderma, vai formar a pele. A crista neural vai formar os gânglios. Deixa eu escrever aqui, gânglios. Formação dos gânglios. Os gânglios do sistema nervoso autônomo e da parte sensitiva. São os gânglios sensitivos. Depois vocês vão entender o que eu estou falando. Porque o neurônio sensitivo, ele tem um gânglio aqui, e depois ele continua. E aqui é a cabeça dele. E aqui forma um gânglio. Forma um gânglio não, desculpa, forma um corpo celular. Aí vários corpos celulares, aqui ó, de vários neurônios, formam o que a gente chama de gânglio. Então, isso aqui é formado por isso aqui. Mas não vem ao caso agora, só estou adiantando de besta, não era para ter falado isso agora não. Depois vocês vão entender melhor isso. E aqui forma um tubo neural. Isso aqui é um corte transversal. Se a gente fizer o tubo neural num corte, numa vista dorsal, o que a gente consegue ver é mais ou menos isso daqui, ó. Eu exagerei um pouquinho nessa ponta aqui, não era para ter exagerado tanto. Mas ele é como se fosse um rolinho de papel higiênico, só que ele tem uma pontinha aqui. De modo que aqui a gente tem uma extremidade que a gente vai chamar de extremidade cefálica. E aqui uma extremidade caudal. Extremidade caudal, tudo bem? Essa parte aqui, ó, se eu dividir isso daqui em três partes, se eu dividir isso aqui mais ou menos em três partes, outra parte aqui, ó, essa parte aqui vai formar vesículos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E essas vesículas vão dar origem ao encéfalo. Já essa parte aqui, ela vai continuar assim, ela vai continuar tubular e longa, dando origem à medula espinhal. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção, porque é bem importante essa parte. Lembra que eu desenhei para vocês aqui em laranja o tubo neural? Então gravem essa imagem do tubo neural com uma extremidade cefálica e uma extremidade caudal. Eu vou pegar outra folha para a gente desenhar. Então aqui, o tubo neural que a gente viu na imagem, ele era assim, ó. Um tubo neural com uma extremidade cefálica e uma extremidade caudal. Tudo bem? Acontece que esse tubo neural, essa porção mais cefálica, mais cranial do tubo neural, essa parte aqui, ó, vai se diferenciar formando algumas vesículas. E a porção que não se diferencia continua nesse formato cilíndrico, que é a medula espinhal. Então, elas formam vesículas de modo que na etapa seguinte, o que a gente vê é isso daqui, ó. O tubo neural, peraí, deixa eu desenhar laranja aqui no começo. O tubo neural intacto, a parte mais caudal dele. Parte mais caudal intacta. Porém, a parte mais cranial, ou mais cefálica dele,
a gente vai ter algumas dilatações. Então, a gente tem uma primeira dilatação aqui, ó. Uma primeira dilatação mais caudal. Uma outra dilatação no meio. E uma outra dilatação aqui um pouco maior, que apresenta esse sulco aqui, ó. Então, o que a gente vê é exatamente isso daqui. O que significa isso? Essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui virou isso daqui. Essa partezinha aqui virou isso daqui. E essa extremidade mais cranial virou isso daqui. Tudo bem? Essas estruturas possuem nomes. Então, essa parte avermelhada mais cranial, mais cefálica, a gente chama de prosencéfalo. Então, vou escrever aqui, ó. Prosencéfalo. Essa estrutura aqui é o prosencéfalo. Essa estrutura mais caudal ao prosencéfalo é o mesencéfalo. Então, aqui, ó, prosencéfalo, mesencéfalo e aqui rombencéfalo. Exatamente dessa forma, tudo bem? Então, essa vesícula aqui chama prosencéfalo, essa em azul mesencéfalo e essa em verde rombencéfalo. E aqui na parte mais caudal continua laranja, porque aqui vai dar origem à medula espinhal. Continua dessa forma. Lembrando que aqui é oco, aqui no interior dele é oco, lembram? Com o passar do desenvolvimento, essa região mais cranial, ela se desenvolve muito, muito, muito. E essa mais caudal aqui se desenvolve um tanto também. Essa azul nem tanto. Então o que a gente vê é isso daqui, ó. Em vermelho eu vou desenhar o que se desenvolve. Em vermelho a gente vê uma área central, que já tinha aqui antes, ó. Isso aqui. E aqui a gente vê mais ou menos 2 cornos enormes assim, ó. É claro que são simétricos, né? Meu desenho está ridículo. Então a gente forma essas duas regiões aqui. Em azul, ele continua mais ou menos do jeito que estava. Não se desenvolve muito não. Mais ou menos do jeito que estava. E em verde, se desenvolve um pouco mais. Em verde se desenvolve um pouco mais. Fica um pouquinho maior. Depois ele continua como laranja. Tudo bem? Essas estruturas aqui possuem nomes também. Então, essa região aqui, ó, que se desenvolve muito e se dobra para cima do encéfalo, para cima cobrindo todo mundo, é o que a gente chama de teleencéfalo. 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 Tele, do grego, é telos. Do grego telos. Telos significa final. Encéfalo é encéfalo. Então, telos, encéfalo, teleencéfalo é o final do encéfalo. Essa região aqui, ó, que se desenvolveu pouco, porém ainda originada do prosencéfalo, é o que a gente chama de diencéfalo. Diencéfalo. O que significa di? Do grego também, di significa entre. Entre. Então fica entre essa região e essa região. Porque a função dele, de fato, depois vocês vão ver que ele origina o tálamo. O tálamo é uma região muito louca, que recebe muita coisa, envia muita coisa, fica ali fazendo meio de campo, fica entre o sensitivo e o motor. Vocês vão entender depois. O mesencéfalo, que está em azul aqui, não muda de nome e ele praticamente não se desenvolve. Então a gente continua, praticamente não evolui muito. Então continua chamando de mesencéfalo. Não significa que ele não é importante, ele é importantíssimo. Mesencéfalo. Mesencéfalo, ok? Já essa parte verde aqui, que é o rombencéfalo, ele se diferencia em duas regiões. Uma mais cranial e a outra mais caudal. Essa mais cranial a gente chama de metencéfalo. Nome feio, né? E essa mais caudal a gente chama de mielencéfalo.
Mielo é de medula, porque a medula espinhal começa exatamente caudal ao mielencéfalo, tudo bem? Então agora a gente tem a formação do telencéfalo, que é esse grande arco aqui, ó. Tudo isso aqui é telencéfalo, tudo isso aqui é telencéfalo. A gente tem a formação do diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Então foi o que eu falei para vocês, que o tubo neural, vou colocar aqui tubo neural, ele se divide inicialmente em 3 vesículas e depois ele se divide, continua se dividindo, né, formando 5 vesículas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Por que isso aqui é tão importante? Porque vocês vão ver que existem várias doenças que a gente classifica como doenças telencefálicas, doenças mesencefálicas, doenças metencefálicas. Então, às vezes a gente, apesar de dizer que isso é uma nomenclatura embrionária, isso aqui é uma divisão embrionária, isso aqui. Mas mesmo assim, muitas doenças a gente classifica ela de acordo com a estrutura embrionária que ela foi afetada, ok? Mas não para por aqui. Isso aqui é embryo ainda. Ele ainda vai se desenvolver nas outras estruturas, que são as estruturas que de fato a gente vê no adulto. Então vamos lá. Deixa eu mudar de cor aqui para o roxo. O telencéfalo, ele vai formar o que todo mundo aqui já ouviu falar, que são os hemisférios cerebrais. Então, o telencéfalo forma os 2 hemisférios cerebrais. Então, essa grande protuberância aqui, ó, se desenvolve formando um hemisfério cerebral. Essa outra grande protuberância aqui forma o outro hemisfério cerebral. A gente tem 2, os animais têm 2 hemisférios cerebrais, um do lado direito e um do lado esquerdo. E lembram dessa separaçãozinha aqui, ó? Essa separação a gente chama de fissura interhemisférica. Vou escrever aqui, ó. Fissura interhemisférica. É com H, hemisfério, tudo bem? Então, fissura interhemisférica porque fica entre os 2 hemisférios. Então, aqui já é uma estrutura anatômica já que a gente vai encontrar nos adultos já. O diencéfalo, ele vai formar 3 estruturas. Vou começar pela estrutura mais central aqui, a gente chama de tálamo. E com certeza ela é uma das mais importantes. Na verdade eu falo mais importante, mas a gente não sobrevive sem nenhuma delas, tudo bem? Quando eu falo mais importante é porque talvez tenha mais funções. Tálamo, acima do tálamo a gente tem o epitálamo e abaixo do tálamo a gente tem o hipotálamo. Todo mundo já ouviu falar em hipotálamo, tálamo e epitálamo, vocês já ouviram falar, mas não com esse nome. O hipotálamo, ele é responsável pelo metabolismo das pessoas, por fazer você ser obeso, ser muito magro, mandar o pâncreas produzir insulina, mandar diminuir a produção de insulina, mandar aumentar a quantidade de consumo hídrico, mandar aumentar a quantidade de caloria por gordura, mandar a gente comer mais proteína, mandar a gente gastar energia, mandar economizar energia, tudo isso aqui é função do hipotálamo. O tálamo, ele tem uma função bem interessante, que é integrar as vias motoras e as vias sensitivas. Então, quando chega, você sentiu uma picada no dedo, esse sinal vai ser enviado até o encéfalo. Quando chega na região do tálamo, o tálamo vai ter que encaminhar esse sinal para algum lugar. Então ele vai encaminhar para o córtex, para essa região aqui, ó. Vai encaminhar para o córtex sensitivo, numa região específica do córtex sensitivo, que é representado que representa o dedo. Então o tálamo que faz isso, ele manda para lá, ele que organiza as coisas. Da mesma forma, depois vem um sinal motor
vai passar pelo tálamo e o tálamo então vai distribuir até chegar no dedo. O tálamo ele faz o meio campo ali, ele é um órgão muito, muito, muito importante. Então, epitálamo, tálamo e hipotálamo. O epitálamo, apesar de terem alguns núcleos bem importantes, a gente costuma estudar só a pineal, que de fato é uma estrutura que a gente visualiza externamente e ela realmente é muito importante. Ela que é responsável pelo sistema de vigia, quem manda você dormir, quem manda você acordar. Alguns animais têm a reprodução influenciada pelas horas do dia, precisa de mais horas do dia, precisa de menos horas no dia, e quem controla tudo isso é a pineal. Importantíssimo. O mesencéfalo, ele continua com o nome de mesencéfalo, desde lá de trás. Ó. Mesencéfalo, mesencéfalo, e aqui continua como sendo mesencéfalo. Então existe uma área do nosso encéfalo, quando a gente dissecar e eu mostrar para vocês a peça, vai ter uma regiãozinha lá que eu vou falar, olha, aqui é o mesencéfalo, tudo bem? O metencéfalo, ele forma duas estruturas. Uma delas, com certeza, vocês já ouviram falar, que é o cerebelo, e a outra é a ponte. A ponte participa de uma integração, comunicação entre regiões distintas. O cerebelo, depois a gente vai falar melhor dela. O cerebelo, ele está muito relacionado à coordenação motora. Então, se eu consigo escrever e tenho coordenação, ó, graças ao cerebelo. Ele está muito relacionado também ao equilíbrio. Então, o cerebelo também tem relação com o equilíbrio. E o mielencéfalo, ele vai formar uma estrutura só, que a gente vai ver no encéfalo já formado, que é a medula oblonga. Em alguns livros vocês vão encontrar com um nome muito feio, que não se usa esse nome, não se usa mais, não está na nómina, não, no mundo inteiro não usa esse nome, não sei por que diabos tem gente que usa, que é bulbo. Obviamente, a gente não vai falar bulbo, beleza? Apesar de terem alguns livros. A gente vai falar medula oblonga. No mundo inteiro, fala medula oblonga. Na nómina anatômica está medula oblonga. Nada a ver bulbo. A medula oblonga, ela tem uma função muito importante, que é de controlar as funções vitais. Então, ela que tem o controle, que manda aumentar a frequência cardíaca, manda diminuir a frequência cardíaca, manda aumentar ou diminuir a pressão arterial, manda aumentar a taxa de respiratória, né, a frequência respiratória. Isso aqui, ó, é extremamente importante também. É uma estrutura muito arcaica que eu digo no sentido, os animais bem que não são evoluídos como os mamíferos, já apresentavam medula oblonga. Então você vê os animais bem lá atrás no desenvolvimento já com medula oblonga, porque eles fazem as funções vitais. Você vê os répteis, por exemplo. Répteis têm todas as estruturas aqui até o diencéfalo. As aves também possuem, todo mundo tem, que controla exatamente as funções vitais. Se você tomar um tiro aqui na medula oblonga, provavelmente você vai morrer. Então essa daqui é a divisão do sistema nervoso dos mamíferos. Todos os mamíferos é exatamente igual. A gente vai ter todos aqui, independente da espécie. É um tubo neural que se forma vesículas, inicialmente 3. As 3, essas duas opostas, formam duas novas. Então, no final das contas, a gente tem 5 vesículas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. E cada estrutura dessa vai formar diversas estruturas que a gente vai encontrar já no órgão já formado do nascido. Agora, se lembra que eu falei para vocês que o tubo neural ele é oco? Por que eu quis focar isso? Porque aqui, ó, aqui a gente tem uma cavidade, vou desenhar aqui, ó, a gente tem uma cavidade passando aqui no centro. Essa cavidade se mantém aqui, ó. Então aqui a gente tem uma cavidade também, passando aqui no centro. Aqui ela dá uma alargadazinha, aqui ela continua. E aqui a cavidade, aqui não formaram duas vesículas, então aqui também vão formar duas cavidades, ó.
Duas cavidades. Isso nessa etapa do desenvolvimento. Nessa etapa do desenvolvimento aqui, a gente vai ter também uma cavidade. Notem que ela está desde lá da medula. Ó. Uma cavidade. Aqui a gente tem a continuação dela. Aqui a gente tem o engrossamento, né? Eu já falei para vocês aqui, ó. Aqui ela continua. Aqui a gente tem um engrossamento também dessa cavidade. E aqui a gente tem a cavidade, fica enorme, ó. Em direção aos hemisférios cerebrais. Essa cavidade aqui é o que a gente chama, essas cavidades todas compõem o que a gente chama de ventrículos cerebrais. O que são os ventrículos? São compartimentos que são ocupados por líquor. Depois eu vou fazer uma aula só de ventrículos, só de sistema ventricular. De qualquer forma, a gente tem que saber que aqui a gente tem um ventrículo, aqui a gente tem um caminhozinho chamado aqueduto, é um caminho por onde passa esse líquor. Aqui a gente tem outro ventrículo. O que é o ventrículo? É uma dilatação. Aqui a gente tem outro ventrículo, aqui a gente tem um caminho, e aqui a gente tem um ventrículozão e outro ventrículozão. Esses ventrículos e esse caminho aqui tem nome. Esse daqui é o ventrículo lateral. Deixa eu desenhar em preto para ficar mais fácil. Esse daqui é o ventrículo lateral. Esse daqui é o ventrículo lateral. A gente tem dois ventrículos laterais. Esse daqui é o terceiro ventrículo. Esse daqui, aqui não é o mesencéfalo, aqui é o mesencéfalo. Então essa regiãozinha aqui a gente chama de aqueduto mesencefálico. Aqueduto mesencefálico, porque ele está passando no mesencéfalo. Esse aqueduto mesencefálico é ótimo para obstruir. Ele é muito fininho e às vezes ocorre obstrução aqui e um acúmulo de líquor nessa região. O líquor ele é produzido aqui, no ventrículo lateral e no terceiro ventrículo e nesse ventrículo aqui, que é o quarto ventrículo. Se eu falei para vocês que tem um quarto ventrículo, um terceiro ventrículo, cadê o segundo e o primeiro? A gente considera como ventrículos laterais. Então aqui seria o primeiro e aqui seria o segundo. Qual que é o primeiro e qual que é o segundo? Não sei, por isso que a gente não chama de primeiro e segundo. A gente chama de ventrículos laterais. A gente chama de ventrículos laterais, terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico essa passagem, e aqui é ter quarto ventrículo. E aqui já é medula. Aqui já é medula, né? Medula espinhal. E na medula espinhal a gente tem um caminho, um canalzinho bem no meio. Deixa eu fazer um corte. Se eu fizer um corte transversal na medula espinhal, o que a gente vai ver é isso daqui, ó. Substância cinza, e aqui um canalzinho. Isso aqui é substância cinzenta, e aqui é branca. E aqui a gente tem um espaço. Esse espaço aqui, vou pintar em azul, porque é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é o canal central da medula. Ok? Então esse encéfalo, tem outros percursos onde a medula, o líquor sai aqui também, que a gente vai estudar mais a fundo depois. Mas eu quero que vocês já nessa aula saiam sabendo que existe um sistema de ventrículos aqui, por onde a gente tem uma circulação de líquor, aqui ó, uma circulação de líquor. Esse líquor é produzido em umas estruturas que ficam no interior dos ventrículos, e esse líquor ele segue essa direção, indo em direção à medula, ou em direção a uma região das camadas que revestem o encéfalo, que a gente vai falar depois sobre ela, que são as meninges. Sobre elas, né, que são as meninges. Aqui no aqueduto mesencefálico a gente pode ter obstrução, e esse líquor todo que vai sendo produzido aqui, ó, vai começar a acumular. E quando acumula líquido aqui, ele começa a comprimir. Comprimir não, né? Começa chama de comprimir, né? Começa a pressionar o encéfalo, córtex cerebral, para fora, para centrípeto.
e é o que a gente chama de hidrocefalia. Todo mundo já ouviu falar também, né? Hidrocefalia. A gente vai falar depois sobre isso, ok? Então, com esse desenho maravilhoso, super artístico, a gente fecha essa parte de desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central. Então, agora que a gente já viu sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central, né, pela formação da placa neural, a placa neural começa a formar um abaulamento até se fundir em cima, formando o que a gente chama de tubo neural. Só que essa fusão do tubo neural ele é de central para periférico. Então você imagina um rolo de papel higiênico aberto no meio, ou o próprio papel que a gente desenhou, né? Aqui a placa, aqui o tubo. Só que esse fechamento do tubo ele é de central em direção cranial e em direção caudal, como se fosse um zíper. Ele vai se fechando, assim, ó, vai se fechando dessa forma. Aqui está fechado, ó, vai fechando, 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 até fechar cranialmente. Então aqui é a extremidade cefálica e extremidade caudal. Por que é interessante a gente saber sobre esse desenvolvimento? Não é só para mostrar nomes novos para vocês. Existem alguns distúrbios do desenvolvimento que a gente consegue notar e saber exatamente qual ponto do desenvolvimento que ocorreu uma falha. Então existem algumas lesões, não são lesões, né? Alguns problemas do desenvolvimento. Por exemplo, a anencefalia. Todo mundo aqui já ouviu falar em anencefalia, que ficou bem famosa no caso do Zika vírus, né? Que gerava muito bebê com anencefalia. Era um distúrbio do desenvolvimento. A anencefalia a gente encontra em alguns animais, a gente encontra em cães, e é um distúrbio no fechamento da placa neural para formar o tubo neural na extremidade cefálica, ou seja, na formação do tubo neural é como ele teria que fechar por completo, a parte cefálica nesse distúrbio não fecha. Então o tubo neural fica com essa abertura na extremidade cefálica. Só que essa extremidade cefálica, a gente já conversou, que é onde vai ocorrer o desenvolvimento do sistema nervoso central. O restante é a medula, né? Medula espinhal. Então, o que a gente vê na anencefalia, o que é anencefalia? Anen, A-N, vem do grego, significa negação, ou seja, negação do encéfalo, é a ausência do encéfalo. Na verdade, não seria nem a ausência do encéfalo, como a palavra diz, seria mais uma ausência do cérebro, que a gente considera como os hemisférios cerebrais e o diencéfalo. Eu falo isso porque nesses animais, geralmente a gente não vê o cérebro, ou seja, a gente não vai ver os hemisférios cerebrais, a gente não vê o diencéfalo, só que a gente pode ver as partes mais caudais do encéfalo em si. Então a gente pode ver o cerebelo, pode ver o tronco encefálico, o mesencéfalo. Então essas estruturas elas podem se desenvolver e as partes mais rostrais ali não. E isso é incompatível com a vida. A gente vê também o crânio, o víscero, o neurocrânio, que é a porção do crânio que envolve o sistema nervoso, envolve o encéfalo, a gente vê que ele está ou defeituoso ou completamente ausente. Então esse animal, geralmente, ele não vem a nascer, ele é abortado antes, e ele vem com uma abertura do crânio, uma abertura, porque não se desenvolveu. As meninges, que são as membranas que envolvem o encéfalo, elas também podem ser completamente ausentes ou defeituosas. Só que não basta também não basta a gente ter o desenvolvimento do tubo neural perfeitamente e achar que todo o resto vai ser perfeito. Na verdade, o tubo neural é apenas o começo do caminho do desenvolvimento. Então depois ainda tem a formação das vesículas. Dessa formação das vesículas a gente pode ter uma obstrução, por exemplo, do aqueduto mesencefálico, que é onde tem ali o líquor que passa pelo mesencéfalo, depois a gente vai ver melhor. Então esse animal pode nascer com uma condição de hidrocefalia, que é um acúmulo do líquor ali, e uma das causas da hidrocefalia, existem várias, pode ser por uma falha nesse desenvolvimento. A gente pode ver também
um animal que a gente chama de lisencéfalo. O que é lisencéfalo? Ele nasce com encéfalo liso. Lisen, do grego, eu estou todo cult, né, no grego. O lisen, do grego, significa liso. Então, é o encéfalo liso. Como é que é o nosso encéfalo? O nosso encéfalo, ele é repleto, já vamos colocar mais um tijolinho aqui. Nosso encéfalo, ele é repleto de giros e sulcos. Então, se eu pegar aqui de novo o encéfalo do cão e vocês olharem aqui de perto, olha aqui, ele é repleto dessas estruturas aqui que a gente chama de giros, e entre um giro e outro giro a gente tem um sulco. Então o encéfalo ele é rico em giros e sulcos. É claro que nem todas as espécies têm os giros e os sulcos. Nós, os mamíferos, nós somos animais que a gente chama categorizado como girencefálicos. O que é girencefálicos? A gente tem giros, os cães, os ovinos, os equinos, os golfinhos, todos esses animais possuem giros no encéfalo. Então a gente tem esses giros. Para que servem os giros? Para aumentar a superfície do encéfalo. Então imagina que aqui tem um giro e aqui tem outro giro. A superfície, na verdade, seria desse tamanho. Só que como ele fez o giro, a gente tem essa involução. Involução não, a gente tem essa maior adequação da superfície. A superfície cresce mantendo o mesmo espaço. Isso permite que a gente desenvolva melhor o nosso córtex, desenvolva a nossa capacidade cognitiva melhor. Então, geralmente, os animais na cadeia evolutiva mais superiores apresentam o cérebro, o encéfalo girencefálico, ou seja, giros. E voltando, né, nos distúrbios do desenvolvimento, alguns animais nascem com o cérebro com o cérebro liso, que é o que a gente chama de lisencefálicos. Nós somos girocefálicos. Alguns animais nascem com lisencefalia. A lisencefalia é um distúrbio na migração dos neurônios em direção ao córtex. O córtex é a parte mais externa do encéfalo. Então os neurônios, eles migram em direção ao córtex, formando várias camadas desse córtex. Quando eles têm um distúrbio na migração desses neurônios, o córtex ele não se desenvolve por completo. Então ele não causa esses giros no córtex. Então o que a gente vê quando a gente faz uma análise histológica, ou seja, faz uma lâmina do encéfalo do animal, a gente vê que o córtex apresenta várias camadas relativamente bem delimitadas. E cada camada desse córtex apresenta um neurônio com uma característica especial. Então, geralmente, o neuropatologista, o neurohistologista, ele vai olhar aquela célula e vai ver que aquela célula ele tem que estar na parte mais externa do córtex, tem que estar na parte mais interna, na parte intermediária, são várias camadas. Quando essas células têm dificuldade de fazer esse encaminhamento para a parte mais externa do córtex, a gente vai ver um animal girencefálico e na histologia a gente vai ver um encéfalo com camadas não muito delimitadas, com células que eram para estar na camada mais externa, a gente vai ver na camada mais interna, na camada intermediária, de forma bagunçada, e isso gera no animal algumas demências. Então a gente pode ter alguns animais mais letárgicos, alguns animais com muita dificuldade de aprendizado, porque o nosso aprendizado está muito relacionado ao córtex cerebral. Então pode ter um animal com dificuldade de aprendizado, pode ter um animal com comportamentos erráticos, que a gente chama. É um animal que do nada ele está deprimido, do nada ele está exatamente excitado, do nada ele é agressivo e morde alguém, do nada ele tem as loucuras dele. Então é claro que isso não fecha diagnóstico, né? Para fechar diagnóstico tem que ser na ressonância magnética. E não tem cura também. É um animal que você vai diagnosticar desde que ele nasceu e os sintomas vêm antes do primeiro ano de idade, porque ele já é girencefálico. E geralmente a gente encontra nas raças na verdade a gente pode encontrar em várias, mas é muito comum dos braquiocefálicos de origem chinesa, por exemplo, Shih Tzu, Lhasa Apso, Piquinês, mas a gente encontra em outros animais também, em outras raças também de cão. O Salmoyeda, por exemplo, que eu acho que ele é tibetano e não é braquiocefálico.
a gente pode ter também uma, uma quantidade grande de animais com lisencefalia, e, mas nem todos os animais, como eu disse para vocês, isso daí é um problema, ele vai viver, a lisencefalia, o animal vai viver, ele pode ter algum retardo, ele pode apresentar algumas convulsões ao longo da vida, isso é possível ver, mas nem todos os animais nem todos os animais que têm lisencefalia significa que teve um distúrbio do desenvolvimento. Existem espécies que são lisencefálicas, por exemplo, as aves, né? Então eu vou minimizar aqui minha foto e mostrar para vocês uns artigos aqui na internet mostrando alguns casos de lisencefalia. Então, antes de mostrar esse, onde está focando a tela, deixa eu mostrar esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui é um encéfalo de um avestruz. Então, o encéfalo de um avestruz, a avestruz é uma ave, e as aves têm o encéfalo lisencefálico. Então, a gente consegue ver que o córtex cerebral é liso, olha aqui, diferente do córtex cerebral do cão que eu mostrei para você, que eu mostrei a peça aqui do encéfalo. Então, isso aqui é absolutamente normal. Só que olha só esse encéfalo aqui. Esse encéfalo aqui é de um bezerro. Esse da esquerda é um animal com uma lisencefalia parcial e o da direita é um animal normal. Então o B é um animal normal. Olha quantos sucos e quantos giros ele apresenta. Eu acho que vocês não conseguem ver meu mouse, né? Mas dá para ver que tem vários sucos e vários giros. Já o animal da esquerda, ele apresenta poucos giros, consequentemente poucos sucos, e é um animal considerado lisencefálico, ou parcialmente lisencefálico, né? Ele não é liso por completo. Olha aqui também esse aqui é um Lhasa apso, olha o encéfalo dele, completamente liso, completamente sem giros. E o animal pode viver assim, não tem problema. Na verdade tem alguns problemas, né? Se ele tiver que nem esse animal aqui, é um relato de caso de um animal que tinha histórico de como é que é o nome disso? De convulsão. Então, se ele tinha histórico de convulsão é um problema, só que tem animais que vivem com isso sem problema nenhum. E aqui a gente está vendo num ovino. Então, o ovino da esquerda é uma ovelha, né? Esse da esquerda é um filhote. O da esquerda é um animal lisencefálico e o da direita é um animal comum, é um animal normal. Então olha só esse encéfalo normal, quantos giros a gente tem, e olha o da esquerda, quantos giros a gente tem. Então deixa eu voltar aqui para minha foto. Eu só estou mostrando isso para vocês entenderem que é interessante a gente saber como que funciona o desenvolvimento, para a gente saber quais são as origens de algumas patologias, origem de alguns distúrbios que a gente vai encontrar. A maioria deles, o desenvolvimento vai explicar e a anatomia vai explicar. Vocês vão ver isso ao longo do curso.